Amados irmãos e irmãs, hoje nos reunimos em espírito de fé para clamar ao Deus dos impossíveis. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Há uma razão maior, um propósito divino que trouxe você para este momento. O Senhor deseja falar contigo, tocar a sua vida, renovar a sua esperança e mostrar que nenhuma causa é grande demais para o seu poder. Antes de prosseguirmos, eu quero declarar sobre a sua vida uma bênção especial. Que a paz de Deus envolva o seu coração. Que a presença do Espírito Santo invada o seu lar. E que você sinta agora um abraço invisível vindo do céu. Você não está sozinho, você não está esquecida. Deus te vê, Deus te ouve, Deus conhece cada detalhe da sua dor. E se esta oração já está falando com você, permita que ela seja também uma fonte de esperança para outros. Quando você se inscreve neste canal e deixa o seu like, YouTube entende que esta oração é relevante e faz com que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Isso não é apenas um gesto digital e uma tal do fei. É como espalhar sementes que vão florescer em outros corações. Portanto, ao caminhar comigo nesta oração, receba desde já a certeza: para Deus nada é impossível. Ele é o Deus que muda histórias, que o restaura Leiris, que cura enfermidades e que abre portas onde só havia paredes. Segure firme esta promessa, porque hoje o céu se moverá em seu favor. Glória a Deus, Pai amado, neste momento nos colocamos diante de Ti em reverência. Sabemos que Tu és o Deus vivo, aquele que ouve a oração dos Teus filhos. Senhor, visita cada pessoa que ora comigo agora. Olha para o coração que está cansado, para a mente que está sobrecarregada, para a alma que se sente sozinha. Eu declaro bênção sobre todos os que se unem nesta oração. Que cada lar seja envolvido por Tua paz, que cada família seja protegida pelo Teu cuidado, que cada pessoa receba agora um sopro de esperança. Se você sente que precisa de um recomeço, saiba que este é o momento que o céu escolheu para se encontrar com você. E de forma muito especial quero te lembrar, quando você participa desta oração deixando o seu like e se inscrevendo, você se torna parte de uma corrente de fé. Não é sobre números, é sobre vidas. Cada engajamento abre a oportunidade para que milhares recebam esta mesma palavra de consolo e cura. É como acender uma vela em meio à escuridão e ver muitas outras serem acesas. Então, receba paz, receba consolo, receba a presença de Deus neste instante. Ele está agindo em áreas que você nem imagina. E mesmo que a noite ainda pareça longa, a manhã já foi preparada pelo Senhor para brilhar sobre a sua vida. Amém. Senhor Deus, colocamos diante de Ti as causas impossíveis. Quantos estão aqui pedindo por restauração de famílias, por reconciliação, casamentos, por filhos que se perderam nos caminhos da vida? Tu és o Deus que sara, que restaura, que devolve alegria onde havia choro. Neste momento eu oro por lares que estão divididos, por casais que pensam em desistir, por pais e filhos que mal conseguem se falar. Espírito Santo, entra nesses lares. Come to a us. Dissipa a escuridão da discórdia e planta sementes de amor e perdão, e eu declaro bênção sobre a sua casa. Que o Senhor transforme o ambiente do seu lar em lugar de paz. Que onde havia discussão, haja diálogo. Que onde havia frieza, haja afeto. Que onde havia silêncio doloroso, haja reconciliação, e de forma suave. Lembre-se, quando você se conecta a esta oração, deixando o seu like e se inscrevendo, você participa desse mover de restauração. É como dizer para Deus: eu quero que esta palavra chegue também a outros lares que precisam. Receba esta promessa. Sua família está nas mãos de Deus, e Ele já está trabalhando em favor dela. Glória a Deus. Senhor amado, apresentamos agora diante de Ti aqueles que vivem guerras invisíveis. Quantos estão sorrindo por fora, mas chorando por dentro? Quantos enfrentam noites sem sono, crises de ansiedade, pensamentos que atormentam, mas Tu és o Deus que traz paz, que acalma a tempestade, que dá descanso às almas aflitas. Pai, toca agora em cada mente cansada. Remove pensamentos de desistência, apaga a angústia, derrama bálsamo de consolo. Espírito Santo, sopra paz sobre os corações agitados. Que a certeza da Tua presença substitua o medo. E enquanto oramos eu declaro bênção sobre você que está ouvindo. Que esta oração não seja apenas palavras, mas encontro real com o Deus que cuida de você. Permita que essa mensagem vá mais longe, permitindo que mais pessoas sejam alcançadas. Quando você curte e se inscreve, o YouTube entende que há algo valioso aqui e envia esta oração a outras almas aflitas. Você está vivendo um momento de visitação. O Senhor está tocando a sua mente agora e dizendo: a paz que excede todo entendimento é sua herança em Cristo. Amém. Pai querido, clamamos agora por cura. Tu és o Deus que toca o corpo, a alma e o espírito. O mesmo Jesus que curou cegos, que fez o paralítico andar, que ressuscitou mortos, é o mesmo que está aqui neste momento.
Senhor, visita cada pessoa enferma que ora comigo. Reverte diagnósticos, dissolve tumores. Alinha células, fortalece ossos. Estabiliza a pressão. Renova o fôlego. Nada é impossível para ti. E eu declaro bênçãos de saúde sobre você. Que esta oração seja como óleo fresco derramado sobre o seu corpo, trazendo vigor, força e restauração. Receba a pala feia, o milagre já começou. E lembre-se, quando você participa desta oração, curtindo e se inscrevendo, não é apenas engajamento, é fé em ação. É como espalhar uma corrente de milagres para que outros também recebam cura. Creia, o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Glória a Deus, Senhor amado. Continuamos diante de Ti, crendo que o Teu poder não conhece limites. Hoje oramos por aqueles que carregam o peso das batalhas emocionais, por corações despedaçados, por pessoas que perderam a vontade de lutar. Quantos têm enfrentado dias cinzentos onde até levantar da cama parece impossível? Quantos têm sorrido apenas para esconder a dor, enquanto por dentro o coração sangra? Mas a Tua palavra declara que Tu és o Deus que restaura a alma e cura as feridas mais profundas, Pai. Visita agora cada coração ferido, toca nas lembranças dolorosas, remove os traumas do passado, liberta da prisão da tristeza, derrama de alegria em lugar de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Que cada pessoa sinta agora uma troca acontecendo. A dor sendo substituída pela paz, a ansiedade sendo trocada por descanso, a angústia dando lugar à esperança, Senhor. Nós clamamos pela cura das emoções. Vai até a raiz da dor, alcança o lugar que ninguém pode alcançar. Mostra que não há fardo que o Senhor não possa carregar junto conosco. E mesmo que tudo ao redor ainda pareça desmoronar, que esta alma encontre repouso nos Teus braços, declaramos, em fé, a dor não será o fim da história, mas o início de um testemunho de vitória. Amém. Deus eterno. Levantamos agora um clamor pelos que lutam contra enfermidades do corpo. Quantos estão hospitalizados, pressos a litos, aguardando cirurgias, vivendo sob o peso de diagnósticos que parecem definitivos? Quantos convivem com dores diárias, com limitações que os impedem de viver plenamente? Mas Tu és o médico dos médicos, aquele que tem a palavra final sobre toda doença. Pai, visita agora cada enfermo. Passa com Teu bálsamo de cura sobre cada célula, sobre cada órgão, sobre cada sistema do corpo. Onde houver tumor, dissolve. Onde houver inflamação, cura. Onde houver falência, restaura. Onde houver dor, traz alívio. Senhor, entra em hospitais, clínicas, lares, quartos silenciosos onde pessoas clamam em segredo por um milagre. Senhor Jesus, nós lembramos que Tu tocaste em leprosos, que devolveste visão aos cegos, que levantaste mortos. O mesmo poder está vivo hoje. Não há enfermidade que resista ao Teu nome. Por isso declaramos saúde sobre cada vida, vida abundante, vigor renovado, corpo fortalecido. Glória a Deus, Pai amado. Também intercedemos por aqueles que sofrem com enfermidades invisíveis, doenças que a medicina muitas vezes não consegue diagnosticar, dores que não aparecem em exames, mas consomem a alma e enfraquecem o corpo. Quantos ouvem que é psicológico, que não há nada errado, mas carregam um sofrimento real? Senhor, Tu és aquele que enxerga além do que os olhos humanos podem ver. Visita, Senhor, cada pessoa que sofre em silêncio. Acalma corações que não encontram respostas. Fortalece mentes que se sentem confusas. Mostra que, ainda que os homens não entendam, o Senhor conhece e tem poder para curar. Nós declaramos: nenhuma dor ficará sem consolo, nenhuma angústia ficará sem resposta. O Senhor é Deus presente, que recolhe lágrimas, que transforma a fraqueza em força, que traz sentido até para as lutas mais incompreensíveis. Amém. Senhor, agora lembramos daqueles que vivem o peso da solidão. Quantas pessoas estão cercadas de gente, mas sentem um vazio profundo. Quantos deitam a cabeça no travesseiro à noite e sentem como se ninguém se importasse. Quantos choram em silêncio, acreditando que ninguém jamais vai entender a sua dor. Mas Tu, Senhor, és o Deus que se faz presente. És o Pai que entra no quarto vazio, que se senta ao lado no silêncio da madrugada, que acolhe cada lágrima. Senhor, envolve cada vida solitária com Teu amor. Mostra que não há solidão quando o Senhor está perto e ainda, Pai, abre portas para amizades verdadeiras, para relacionamentos saudáveis, para conexões espirituais que tragam vida. Que cada pessoa que se sente sozinha saiba que é amada, desejada e escolhida por Ti. Declaramos: a solidão não terá a última palavra. O Senhor é o Deus que preenche todos os vazios. Glória a Deus. Pai eterno, oramos agora por famílias inteiras. Quantos lares estão divididos, quantos casamentos esfriaram, quantos pais e filhos já não se entendem. O inimigo tem tentado destruir famílias, mas nós declaramos que elas pertencem ao Senhor.
Visita cada casa agora, Senhor. Onde houver brigas, traz reconciliação. Onde houver silêncio, traz diálogo. Onde houver indiferença, reacende o amor. Derrama paz sobre cada lar, que as famílias sejam fortalecidas pelo Teu Espírito. Que a mesa volte a ser lugar de comunhão, que os lares se tornem altares de oração. Pai, restaura aquilo que foi quebrado, reconstrói o que parecia perdido. Levanta o que estava caído. Declaramos em fé: as famílias estão nas mãos do Senhor, e nada poderá destruí-las, porque a presença de Deus é maior que qualquer divisão. Amém. Senhor amado, apresentamos diante de Ti todos aqueles que vivem batalhas espirituais constantes. Quantas pessoas sentem que, mesmo quando tudo parece caminhar bem, há sempre uma força contrária, um peso invisível, uma resistência que impede a paz? Quantos enfrentam noites de opressão, pensamentos confusos, pesadelos recorrentes, voces que atormentam, sombras que perturbam? Mas a Tua palavra declara que, em Cristo, somos mais que vencedores e que nenhuma arma forjada contra os Teus filhos prosperará. Pai, em nome de Jesus, quebramos agora toda seta de inveja, toda palavra lançada em maldição, todo laço de feitiçaria, todo ataque espiritual. Que o sangue de Jesus cubra cada casa, cada família, cada coração. Onde havia trevas, que entre a luz do Senhor. Onde havia medo, que reine a confiança. Onde havia opressão, que haja liberdade. Senhor, envia Teus anjos ministradores para guardar a cada vida. Cobre com Tua armadura espiritual cada um que ora comigo agora. Que o capacete da salvação proteja a mente. Que a couraça da justiça guarde o coração. Que o escudo da fé apague os dardos inflamados do inimigo. Declaramos com fé: o inimigo não terá poder sobre nós, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Glória a Deus, Pai de amor. Hoje clamamos por aqueles que estão desanimados na caminhada espiritual. Muitos começaram com fé firme, mas as lutas da vida, os atrasos nas respostas, os problemas do dia a dia, enfraqueceram suas forças. Há pessoas que não conseguem mais orar, que não sentem mais a alegria de estar na Tua presença, que vivem como se carregassem um peso enorme sobre a alma. Mas a Tua palavra diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobam come. Assas como águas, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Senhor, sopra renovo sobre essas vidas. Aumenta a fé de quem se sente fraco. Levanta os joelhos vacilantes, fortalece as mãos cansadas. Que este momento de oração seja como um divisor de águas. Que cada pessoa sinta agora um novo fôlego espiritual, uma nova chama acendendo dentro de si. Uma alegria que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que o Senhor é fiel. Declaramos em fé: ninguém ficará caído, porque o Senhor é o Deus que levanta, fortalece e sustenta. Amém. Senhor eterno, também intercedemos por aqueles que enfrentam crises financeiras, situações de desemprego, dívidas acumuladas, contas que parecem não ter fim. Quantos têm chorado diante de boletos vencidos? Quantos têm perdido o sono pensando em como sustentar a família? Quantos têm sentido vergonha por não conseguir suprir necessidades básicas? Mas Tu és Jeová Jireh, o Deus da provisão, aquele que abre portas onde não há saída, que multiplica o pouco, que faz o maná cair no deserto, que sustenta viúvas e órfãos com a Tua fidelidade. Senhor, abre caminhos de trabalho, cria oportunidades, remove barreiras, envia socorro. Pai, que cada lar que ora conosco seja abençoado com provisão abundante. Que não falte o pão na mesa, que não falte sustento, que não falte esperança. Ensina-nos também a administrar com sabedoria, a plantar em fé, a semear com generosidade, confiando que tudo o que colocamos em Tuas mãos floresce. Declaramos: a crise não terá a última palavra. A provisão vem do Senhor. E Ele já está movendo os céus em nosso favor. Glória a Dias, Pai misericordioso. Lembramos agora daqueles que perderam alguém querido e vivem o luto. Quantos sentem a dor da ausência, o silêncio do vazio, a saudade que aperta o peito. A perda é uma das dores mais difíceis, porque não há como substituir quem se foi. Mas a Tua palavra nos garante que o Senhor é o Deus de todo consolo, aquele que enxuga as lágrimas e que promete um reencontro na eternidade. Senhor, abraça agora cada pessoa enlutada. Derrama bálsamo de paz sobre corações partidos. Traz descansa em meio ao choro. Dá forças para seguir em frente, sem esquecer, mas também sem se perder na tristeza. Mostra que a morte não é o fim, mas uma passagem, e que em Cristo temos a esperança da vida eterna. Pai, consola pais que perderam filhos, filhos que perderam pais, esposos que perderam esposas, amigos que perderam irmãos de caminhada. Que cada lágrima seja transformada em testemunho de superação. Que cada dor seja transformada em esperança renovada. Declaramos em fé: o luto não será eterno, porque a alegria do Senhor virá pela manhã.
Amém. Senhor de bondade, intercedemos agora por aqueles que sofrem perseguição por causa da fé. Em muitos lugares, pessoas ainda são ridicularizadas, rejeitadas ou até ameaçadas, simplesmente por confessarem o teu nome. Quantos perdem empregos? Quantos enfrentam zombarias? Quantos são rejeitados até pela própria família? Mas a tua palavra nos lembra que bem-aventurados são os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Senhor, fortalece esses corações. Dá coragem para permanecer firmes, dá ousadia para continuar declarando a verdade, dá paz para suportar as afrontas. Pai, que cada vida seja envolvida pela certeza de que nunca está sozinha, que o Espírito Santo seja consolo e força em cada passo. Levanta testemunhos poderosos daqueles que, mesmo em meio à perseguição, não negaram a fé e viram a tua glória se manifestar. Declaramos em fé: nada poderá calar a voz da Igreja do Senhor. O Evangelho continuará sendo pregado, e vidas continuarão sendo transformadas pelo poder do teu nome. Glória a Deus. Senhor amado, apresentamos diante de ti todos os que vivem em constante batalha com a ansiedade. Quantos corações acelerados, quantas mentes cansadas, quantas noites em claro por pensamentos que não cessam. A ansiedade rouba a paz, tira o sono, enfraquece o corpo e abala a alma. Mas a tua palavra nos lembra que devemos lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, porque o Senhor cuida de nós, Pai. Toca agora em cada coração ansioso, acalma a mente agitada, desacelera os pensamentos, dá serenidade ao espírito. Derrama a paz que excede todo entendimento, aquela paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza da tua presença. Senhor, ensina-nos a confiar mesmo quando não entendemos. Ajuda-nos a descansar no teu tempo, a esperar com fé, a acreditar que o Senhor nunca se atrasa. Que cada pessoa que vive presa à ansiedade sinta agora como se um peso fosse retirado de seus ombros, como se um sopro suave trouxesse alívio. Em fé, a ansiedade não terá domínio, porque a paz de Cristo governa os corações. Amém. Pai eterno, agora intercedemos por aqueles que enfrentam a depressão. Quantos caminham em silêncio com um peso na alma que os impede de enxergar a vida com esperança? Quantos já não têm vontade de levantar da cama, de continuar, de lutar? Quantos carregam uma tristeza tão profunda que não encontram palavras para expressar? Senhor, Tu és o Deus que visita os corações quebrantados. Entra agora em cada quarto escuro, em cada mente cansada, em cada coração exausto. Dissipa as trevas, traz luz, traz calor, traz vida. Mostra que ainda há esperança, que ainda há futuro, que a alegria voltará a florescer. Pai, fortalece aqueles que pensaram em desistir. Mostra que suas vidas têm propósito, que há sentido mesmo nas batalhas, que o Senhor não os abandonou. Dá coragem para buscar ajuda, dá forças para dar um passo de cada vez. Dá certeza de que o amanhã será melhor. Declaramos em fé: a depressão ela não será a última palavra, porque o Senhor é a nossa alegria e a nossa força. Glória a Deus, sem glória. Apresentamos agora diante de Ti aqueles que enfrentam batalhas na mente com pensamentos de desistência e de suicídio. Quantos, Senhor, vivem lutando em segredo, escondendo sorrisos falsos enquanto carregam dentro de si um desespero profundo? Quantos acreditam que não há mais saída, que a vida perdeu o sentido, que o fardo é insuportável? Mas Tua palavra nos lembra que o Senhor é a vida, e que vieste para nos dar vida em abundância. Espírito Santo, entra agora nesses corações. Remove os pensamentos de morte, destrói toda seta maligna que sopra desesperança, cala as vozes que dizem acabou, Senhor. Envolve cada vida com amor, com consolo, com esperança. Mostra que ainda há caminhos a seguir, que ainda há promessas a se cumprir, que ainda há razões para viver. Levanta amigos, familiares, irmãos de fé para cercar essas pessoas com cuidado e apoio. Declaramos em fé: a vida é um presente de Deus, e nenhum espírito de morte poderá roubar o que o Senhor já selou com propósito. Amém. Pai misericordioso, intercedemos agora por aqueles que sofrem com doenças autoimunes e degenerativas. Quantos convivem diariamente com dores constantes, limitações físicas e diagnósticos que dizem que a doença não tem cura, mas sabemos que para o Senhor não existe impossível. Tu és o Criador do corpo humano, conheces cada célula, cada nervo, cada osso, cada órgão. Senhor, toca agora em cada organismo debilitado. Onde houver inflamação, traz alívio. Onde houver degeneração, traz restauração. Onde houver falência, traz renovação. Que cada pessoa que ora comigo sinta agora um calor espiritual percorrendo o corpo, sinal de que o Teu Espírito está agindo. Pai, dá coragem e fé aos que lutam diariamente contra essas enfermidades. Mostra que eles não são definidos por diagnósticos, mas pelo Teu amor. Que a esperança de viver seja renovada, que a alegria retorne, que a força para lutar seja multiplicada. Declaramos em fé:
Nenhuma doença terá mais poder do que o nome de Jesus, que é sobre todo nome. Glória a Deus, Senhor poderoso. Lembramos agora daqueles que estão presos a vícios, álcool, drogas, jogos, pornografia, compulsões que escravizam a alma e destroem famílias. Quantos já tentaram se libertar, mas recaíram? Quantos se sentem envergonhados, acreditando que nunca conseguirão sair desse ciclo? Mas a tua palavra declara que, se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Pai, quebra agora as correntes da dependência, remove o desejo que consome, fortalece a mente contra tentações, cria caminhos de libertação. Onde havia vício, derrama liberdade. Onde havia vergonha, derrama dignidade. Onde havia destruição, derrama restauração. Senhor, consola famílias que sofrem ao verem seus entes queridos presos por vícios. Da paciência, da esperança, mostra que a oração tem poder de transformar. Declaramos em fé, o ciclo da escravidão será quebrado, e a liberdade que vem de Cristo reinará em cada vida. Amém. Pai querido, agora clamamos pelos que enfrentam batalhas espirituais travadas dentro do lar. Quantos lares se tornaram campos de guerra, onde a paz parece ter desaparecido, onde as palavras se transformaram em flechas afiadas, onde o silêncio pesa mais do que qualquer discussão. Quantas casas já não são mais refúgio, mas cenários de tristeza e desunião, mas cremos que o Senhor é o Deus que edifica a família, e que onde tua presença habita, a paz reina. Senhor, entra agora em cada lar representado nesta oração, que cada parede seja coberta pelo teu sangue, que cada ambiente seja inundado pelo teu Espírito. Remove toda a carga de opressão espiritual, quebra maldições antigas, desfaz alianças malignas e planta no coração de cada morador a tua paz, Pai. Restaura casamentos à beira da separação, toca em esposos que perderam o amor, em esposas cansadas, em filhos rebeldes, em pais desesperados. Reacende o diálogo, raviva a ternura, reconstrói vínculos que pareciam quebrados de forma irreparável. Que as famílias experimentem o milagre da reconciliação. Declaramos em fé, este lar será conhecido como morada da paz, altar de adoração e testemunho vivo da fidelidade de Deus. Glória a Deus, Senhor eterno. Intercedemos por aqueles que vivem sob o peso de palavras de maldição lançadas contra eles. Quantos foram marcados por frases duras, ditas por pais, familiares, líderes ou pessoas próximas? Quantos carregam até hoje vozes interiores que dizem: você não vai conseguir, você não é digno, você não tem valor? Palavras que aprisionam, que ferem, que roubam a identidade. Mas tua palavra nos lembra que em Cristo somos nova criação, que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Por isso, em nome de Jesus, anulamos toda palavra contrária, cancelamos todo decreto maligno, quebramos toda sentença de fracasso. Declaramos que cada vida é abençoada, escolhida e amada pelo Senhor, Pai. Substitui as palavras de maldição por palavras de vida. Que cada pessoa que ora agora ouça em seu coração a tua voz dizendo: Tu és meu filho amado, em quem tenho prazer. Que essa verdade cale fundo, arrancando mentiras e curando feridas antigas. Declaramos em fé, nenhuma palavra negativa terá mais poder, porque a última palavra vem do Senhor, e ela é de vida, esperança e vitória. Amém. Senhor de poder, apresentamos diante de Ti todos aqueles que sofrem com injustiças. Quantos foram caluniados, perseguidos, esquecidos? Quantos perderam oportunidades por causa de mentiras? Quantos viram portas se fecharem por causa de acusações falsas? Pai, Tu és o justo juiz, aquele que sonda os corações e retribui a cada segundo as suas obras. Levanta-te, Senhor, em defesa dos Teus filhos. Mostra Tua justiça, abre caminhos onde homens tentaram bloquear. Honra aqueles que foram envergonhados, levanta os que foram humilhados. Que cada pessoa injustiçada sinta agora a certeza de que o Senhor é sua defesa e seu advogado fiel, Pai. Transforma acusações em testemunhos, transforma perseguições em degraus de crescimento, transforma lágrimas em colheita abundante. Que a justiça humana possa até falhar, mas a justiça do Senhor nunca falhará. Declaramos em fé, nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque o Senhor é nosso juiz, nosso advogado e nosso defensor fiel. Glória a Deus, Senhor amado. Lembramos agora daqueles que se sentem esquecidos. Quantos acreditam que suas orações não foram ouvidas, que suas lágrimas não foram vistas, que o céu permanece em silêncio? Mas a tua palavra declara que ainda que uma mãe se esqueça de seu filho, o Senhor jamais se esquecerá de nós. Pai, visita agora cada coração que se sente invisível. Mostra que o Senhor nunca abandonou, que esteve presente em cada detalhe, em cada luta, em cada noite de choro. Mostra que o silêncio não é ausência, mas preparação para um agir ainda maior. Senhor, dá sinais da Tua presença. Envia respostas inesperadas. Abre caminhos improváveis.
Que cada pessoa que ora agora saiba que não foi esquecida, mas está gravada na palma das mãos do Criador. Declaramos em fé: não estamos sozinhos, não fomos esquecidos. O Senhor é Emanuel, Deus conosco, e sempre estará presente. Amém. Pai misericordioso, oramos agora por aqueles que precisam de direção. Quantos estão confusos sem saber que decisão tomar? Em que caminho seguir? Se permanecem ou se partem? Se investem ou se esperam? A incerteza rouba a paz, o medo paralisa, a dúvida sufoca, mas a tua palavra nos promete que o Senhor guia os nossos passos e ilumina o nosso caminho. Senhor, abre os olhos espirituais de cada um que ora comigo agora. Mostra o caminho certo. Traz clareza, confirma através da paz no coração. Dá sabedoria para distinguir o que vem de ti do que vem do inimigo. Pai, livra-nos de decisões precipitadas, guarda-nos de armadilhas, ensina-nos a esperar o teu tempo. Que cada pessoa que busca direção sinta agora a segurança de que o Senhor está guiando. Declaramos em fé: a lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, e nenhuma decisão será tomada sem a tua direção. Glória a Deus, Senhor eterno. Agora apresentamos diante de ti aqueles que estão em busca de trabalho e de sustento digno. Quantos saem todos os dias em busca de uma oportunidade e voltam para casa com as mãos vazias, o coração abatido e a mente cheia de preocupações? Quantos têm currículos entregues, entrevistas realizadas, mas ainda esperam uma porta se abrir? Pai, tu és o dono do ouro e da prata, o Deus que abre caminhos no deserto e que faz brotar água da rocha. Visita agora, Senhor, cada pessoa desempregada, cada família que sofre pela falta de sustento. Derrama sobre elas a tua provisão. Abre portas de emprego, cria oportunidades onde parecia impossível, surpreende com respostas vindas do alto, dá coragem a quem já pensava em desistir, renova a esperança de quem já perdeu as forças. Senhor, também pedimos sabedoria, para que cada novo trabalho seja não apenas sustento, mas também um lugar de testemunho. Que cada porta aberta seja também uma oportunidade de glorificar o teu nome. Declaramos em fé: a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar, e o sustento virá em abundância, porque o Senhor é o nosso provedor. Amém. Pai de amor, intercedemos agora por aqueles que têm causas na justiça, processos parados, papéis esquecidos em gavetas, decisões adiadas que afetam famílias, finanças e destinos. Quantos estão cansados de esperar? Quantos já perderam a esperança de ver a justiça ser feita? Quantos choram em silêncio por não terem recursos ou voz para se defender? Mas tu és o justo juiz, o Deus que sonda corações e que governa sobre toda a terra. Senhor, entra agora em cada processo, em cada causa, em cada papel esquecido. Move corações de juízes, advogados, autoridades. Destrava aquilo que estava parado, acelera o que estava em atraso, derruba barreiras que impediam. A resposta, Pai, mostra que a justiça do céu não falha, que mesmo quando os homens são injustos, o Senhor permanece fiel. Dá paz aos que esperam, fortalece os que estão cansados e honra aqueles que confiam em ti. Declaramos em fé: o tempo de resposta chegou, e o Senhor já está escrevendo uma nova sentença de vitória sobre cada causa impossível. Glória a Dia, Senhor poderoso. Oramos agora por aqueles que enfrentam perseguição no ambiente de trabalho ou nos estudos. Quantos são alvos de inveja, de palavras duras, de injustiças e até de armadilhas preparadas contra eles? Quantos carregam um peso todos os dias para sair de casa, sabendo que enfrentarão resistência e afronta? Pai, cobre com o teu sangue cada filho teu que está vivendo essa situação. Guarda-os de acusações falsas, fecha a boca do inimigo, confunde os planos daqueles que tramam o mal, dá sabedoria para responder com mansidão, dá força para permanecer firme, dá coragem para não recuar. Senhor, transforma ambientes hostis em lugares de honra. Que aqueles que hoje são perseguidos sejam exaltados amanhã, não para a própria glória, mas para testemunhar o teu poder. Que toda língua que se levantar em juízo contra os teus filhos seja condenada, porque esta é a herança dos servos do Senhor. Declaramos em fé: nenhuma arma forjada prosperará, e a vitória virá do Senhor dos Exércitos. Amém, Pai querido. Lembramos agora dos que carregam enfermidades hereditárias, doenças que passam de geração em geração e que parecem uma sentença inevitável. Quantos olham para o histórico da família e temem repetir as mesmas dores? Quantos carregam diagnósticos marcados por linhagens de sofrimento, mas cremos que o sangue de Jesus tem poder para quebrar toda maldição hereditária? Senhor, declaramos que em Cristo somos nova criação e que nenhuma enfermidade herdada terá poder sobre os teus filhos. Que cada DNA seja restaurado, que cada célula seja purificada
Que cada corpo seja renovado pelo poder do Espírito Santo, Pai. Transforma a herança de dor em herança de vida. Que os filhos e netos não repitam os sofrimentos do passado, mas vivam para testemunhar um novo legado de saúde, paz e vitória. Declaramos em fé, a linhagem está selada pelo sangue do Cordeiro, e nenhuma maldição herdada prevalecerá sobre as famílias que estão nas mãos do Senhor. Glória. Adiá, Senhor de bondade. Agora oramos por aqueles que carregam feridas emocionais profundas causadas por rejeição. Quantos foram deixados de lado na infância? Quantos foram abandonados em relacionamentos? Quantos ainda hoje se sentem desprezados, invisíveis, como se não tivessem valor? Essas feridas, Senhor, doem mais do que feridas físicas e acompanham por toda a vida. Mas Tua palavra nos lembra que somos escolhidos, amados e preciosos aos Teus olhos. Senhor, entra agora em cada coração rejeitado. Derrama o Teu amor curador, mostra que em Ti nunca houve rejeição, que no Teu abraço sempre há acolhimento. Cura lembranças dolorosas, remove marcas de desprezo, restaura a identidade ferida. Pai, que cada pessoa sinta agora o valor que tem em Ti, que perceba que foi escolhida desde o ventre, que é amada de forma incondicional, que tem propósito e destino definidos pelo Senhor. Declaramos em fé, a rejeição não terá poder, porque fomos aceitos pelo amor perfeito do Pai. Amém. Senhor amado, neste momento apresentamos diante de Ti todos aqueles que carregam o peso da culpa. Quantos erraram no passado, quantos tomaram decisões precipitadas, quantos feriram pessoas queridas e até hoje se sentem aprisionados pela lembrança do que aconteceu. A culpa corrói por dentro, impede de avançar, faz acreditar que não há perdão, que não há futuro, mas a Tua palavra declara que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Pai, em nome de Jesus, quebra agora as correntes da culpa. Derrama o Teu perdão sobre cada coração arrependido. Mostra que em Cristo não há condenação, que o sangue do Cordeiro purifica de todo pecado, que não precisamos viver como prisioneiros de erros antigos. Senhor, restaura a dignidade perdida. Mostra que cada vida tem valor, que cada história pode ser reescrita, que não existe pecado maior do que a Tua graça. Onde havia vergonha, planta honra. Onde havia medo, planta confiança. Onde havia dor, planta alegria. Declaramos em fé, somos livres, perdoados e aceitos pelo Senhor, e a culpa não governará mais os nossos corações. Amém, Pai eterno. Agora clamamos por aqueles que lutam contra vícios emocionais e comportamentais, como a ira descontrolada, a inveja, a mentira, a ganância. Quantos carregam hábitos que destroem relacionamentos, corroem famílias e afastam da Tua presença? Quantos prometem mudar, mas recaem sempre nos mesmos erros, Senhor? Nós cremos que o Teu Espírito Santo é capaz de transformar a natureza humana. Por isso pedimos, derrama o Teu fogo purificador sobre cada coração. Queimar tudo o que não vem de Ti, desfazendo prisões invisíveis, libertando mentes e renovando pensamentos. Dá domínio próprio aos que não conseguem controlar suas emoções. Da mansidão onde há ira, da generosidade onde havia ganância, da verdade onde havia mentira, da gratidão onde havia inveja. Que cada vida seja moldada à imagem de Cristo. Declaramos em fé, os frutos da carne serão vencidos pelos frutos do Espírito. E a transformação já começou. Glória e Deia, Senhor misericordioso. Lembramos agora daqueles que perderam o sentido da vida. Quantos caminham sem direção, apenas existindo, sem motivação, sem sonhos, sem esperança. Quantos vivem como se estivessem no piloto automático, acordando e dormindo, sem enxergar propósito em seus dias. Mas Tua palavra declara que Tu tens planos de paz e não de mal. Para dar um futuro e uma esperança, Pai, sopra sobre cada vida desanimada o Teu fôlego de vida. Mostra que há propósito até no deserto, que nada é em vão, que cada lágrima é contada, cada dor é registrada e cada passo é acompanhado por Ti. Senhor, reacende os sonhos que foram enterrados, ressuscita projetos esquecidos, dá coragem para recomeçar, fé para continuar e visão para enxergar o que está além do momento presente. Declaramos em fé, não estamos aqui por acaso, mas porque o Senhor nos chamou, nos escolheu e tem um plano perfeito para cada um de nós. Amém. Pai de bondade, agora intercedemos pelos que carregam mágoas profundas no coração. Quantos foram feridos por palavras duras, quantos foram traídos, quantos guardam ressentimentos antigos que ainda doem como feridas abertas. O perdão parece impossível, mas sabemos que o Senhor é o Deus que nos ensina a perdoar, assim como fomos perdoados. Senhor, toca agora em cada coração ferido. Derrama o Teu bálsamo sobre as feridas emocionais. Dá forças para liberar perdão mesmo quando a dor ainda é grande. Mostra que perdoar não é esquecer, mas escolher não ser mais prisioneiro da ofensa.
Pai, cura relacionamentos quebrados, reconstrói amizades, restaura famílias, fortalece casamentos, que o amor cubra a multidão de pecados e que a graça do Senhor seja maior que qualquer ferida. Declaramos em fé: onde havia mágoa haverá perdão, onde havia rancor haverá amor, onde havia ferida haverá cicatrização. Glória a Deus, Senhor poderoso. Neste momento lembramos dos jovens, quantos estão sendo bombardeados por ideologias, quantos estão confusos com tantas vozes, quantos têm se perdido em caminhos de rebeldia, vícios e ilusões, quantos se sentem pressionados por expectativas e ao mesmo tempo vazios em sua identidade. Pai, guarda os jovens com tua mão poderosa. Livra-os de amizades perigosas, de escolhas precipitadas, de atalhos enganosos. Planta em seus corações o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Senhor, desperta uma geração de jovens, cheios do Espírito, que se levantem como exemplos de fé, coragem e pureza. Dá visão para o futuro, dá propósito para cada vida. Mostra que não há nada mais precioso do que caminhar contigo. Declaramos em fé: os jovens desta geração não serão destruídos, mas serão levantados como instrumentos poderosos nas mãos do Senhor. Amém. Senhor amado, neste momento intercedemos por aqueles que vivem em meio às guerras espirituais travadas dentro de si mesmos. Quantos acordam já cansados, como se tivessem lutado durante toda a noite? Quantos sentem um peso constante nos ombros, uma opressão que não conseguem explicar, uma angústia que parece não ter fim? Senhor, sabemos que o inimigo tenta aprisionar mentes e corações, mas a tua palavra declara que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Quebra agora toda fortaleza espiritual que tem oprimido vidas. Quebra correntes de medo, desfaz amarras de incredulidade, dissolve muralhas de opressão. Declaro em nome de Jesus que nenhuma vida será escravizada pelas trevas. Que a luz de Cristo brilhe em cada canto da alma, dissipando toda sombra, toda mentira, todo engano. Senhor, reveste cada pessoa com a armadura espiritual, que a espada do Espírito esteja em suas mãos, que o escudo da fé esteja levantado, que a couraça da justiça proteja o coração. Levanta guerreiros de oração, fortalece cada filho e filha para permanecer firme no dia mau. Declaramos em fé: a batalha já está vencida em Cristo, e a vitória é certa para os que confiam no Senhor. Amém. Pai eterno, apresentamos diante de Ti aqueles que têm sofrido em seus casamentos. Quantos começaram a jornada unidos em amor e promessas, mas hoje se encontram distantes, frios, cheios de mágoas acumuladas? Quantos já não acreditam mais que o amor pode ser restaurado? Mas a tua palavra nos lembra que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. E quando o Senhor está no centro, nada pode destruir o que foi edificado por ti. Senhor, toca agora nos corações de esposos e esposas. Dissolve o orgulho que impede o perdão. Remove as feridas que foram causadas por palavras duras. Apaga lembranças de traições e restaura a confiança. Sopra novamente a chama do amor e acende a ternura. Devolve a cumplicidade. Pai, abençoa os lares que estão enfraquecidos. Que os casais aprendam a orar juntos, a buscar a tua presença como alicerce, a se verem com os olhos da misericórdia. Que cada lar seja um testemunho vivo de que o Senhor ainda faz milagres no amor. Declaramos em fé: os casamentos não serão destruídos, mas fortalecidos pelo poder de Deus. Glória a Deus. Senhor misericordioso, lembramos agora daqueles que enfrentam enfermidades graves, terminais, que receberam diagnósticos devastadores e que já não sabem como continuar. Quantos foram desenganados pela medicina? Quantos ouvem que não há mais, ou que o fez? Mas sabemos que o Senhor tem a palavra final. Pai, entra agora nesses lares e hospitais. Toca com tua mão de poder em cada corpo enfraquecido. Dissolve tumores, restaura órgãos, fortalece sistemas, renova. Senhor, sabemos que a ciência é limitada, mas o teu poder é ilimitado. Onde os homens dizem não há solução, o Senhor declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Senhor, consola os corações abatidos. Mostra que mesmo em meio à dor, a tua presença é real. Que cada enfermo sinta agora o calor da tua glória, o alívio do teu espírito, a esperança de que o impossível pode acontecer. Declaramos em fé: não há diagnóstico que possa apagar as promessas de Deus, e Ele continua sendo o médico dos médicos. Amém. Pai de bondade, intercedemos agora pelos idosos. Quantos viveram vidas inteiras de trabalho, esforço e dedicação, mas hoje se sentem esquecidos, isolados, muitas vezes abandonados até pela própria família. Quantos carregam dores físicas e emocionais? Quantos se lembram de tempos passados e choram pela solidão do presente? Mas sabemos que os cabelos brancos são coroa de honra, e que o Senhor não abandona seus filhos em nenhuma estação da vida. Senhor,
Envolve os idosos com o teu cuidado. Que sintam o teu amor renovando suas forças, que percebam que ainda tem valor, que ainda tem propósito, que ainda são instrumentos nas tuas mãos. Levanta famílias que os honrem, gerações que aprendam com sua sabedoria, jovens que saibam escutar e valorizar seus conselhos. Pai, renova também a saúde, restaura a alegria, fortalece o corpo cansado, traz noites tranquilas de descanso. Que cada idoso saiba que é amado pelo céu e precioso diante do teu trono. Declaramos em fé: a velhice não será tempo de abandono, mas de honra, paz e plenitude em Cristo Jesus. Glória a Deus. Senhor poderoso, agora oramos pelos que trabalham na linha de frente do cuidado ao próximo, médicos, enfermeiros, cuidadores, professores, conselheiros, líderes espirituais. Quantos carregam responsabilidades enormes? Quantos se doam diariamente sem medir esforços? Quantos choram em silêncio enquanto oferecem força aos outros? Pai, fortalece cada servidor do bem, renova as forças dos que cuidam de vidas, da sabedoria nas decisões, paciência nas dificuldades, compaixão nos momentos mais duros, guarda-os da exaustão, da sobrecarga, da desmotivação. Senhor, que cada um desses trabalhadores sinta o teu amparo, que saibam que não estão sozinhos, que o Senhor os capacita, sustenta e recompensa. Que os frutos de sua dedicação sejam vistos e que o teu nome seja glorificado através da vida deles. Declaramos em fé: todo aquele que serve ao próximo receberá em dobro a recompensa do Senhor, porque Ele é justo e fiel. Amém, Senhor eterno. Colocamos diante de Ti as crianças. Quantas delas crescem em ambientes de violência? Quantas sofrem com a ausência dos pais? Quantas enfrentam abusos que marcam profundamente a alma? Outras vivem em lares desestruturados, onde falta alimento, carinho e cuidado. Mas sabemos que Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Pai, guarda as crianças com o teu amor. Protege cada passo, cobre com teu sangue cada vida. Inocente, afasta todo mal. Livra dos perigos visíveis e invisíveis. Derrama paz em seus corações, alegria em seus sorrisos, segurança em seus lares. Levanta famílias que cuidem com responsabilidade. Pais e mães que eduquem com amor. Líderes que defendam sua dignidade, Senhor. Sara traumas. Consola pequenos corações, remove medos, dá a cada criança a certeza de que há um Deus que nunca as abandona, que elas cresçam firmes na fé, guardadas de todo engano e preparadas para viver o plano perfeito do Senhor. Declaramos em fé: as crianças são herança bendita do Senhor e estarão guardadas sob a sombra do Altíssimo. Amém. Pai misericordioso, intercedemos agora pelos adolescentes. Esta fase é marcada por descobertas, mudanças, sonhos e também por confusões, pressões e tentações. Quantos adolescentes se sentem incompreendidos? Quantos vivem conflitos internos? Quantos se perdem em amizades erradas? Quantos são seduzidos por prazeres passageiros que trazem destruição, Senhor? Guarda os adolescentes em teus braços. Livra-os das armadilhas preparadas pelo inimigo. Proteja-os das drogas, da violência, da pornografia, da mentira. Dá a eles discernimento para escolher o que edifica, sabedoria para dizer não ao que destrói, coragem para permanecerem firmes no caminho da verdade. Pai, que cada adolescente descubra sua identidade em Ti, que saibam que são preciosos, escolhidos, chamados para grandes coisas. Levanta nesta geração jovens cheios do Espírito Santo, que sejam exemplos em fé, pureza, amor e esperança. Declaramos em fé: os adolescentes desta geração não se perderão, mas serão instrumentos poderosos nas mãos do Senhor. Glória a Deus, Senhor de bondade. Apresentamos diante de Ti os jovens adultos. Muitos carregam o peso das responsabilidades, buscando construir suas vidas, alcançar estabilidade, encontrar propósito. Outros enfrentam dúvidas, medos do futuro, dificuldades financeiras e solidão. Quantos se sentem pressionados por expectativas externas e desanimados diante de tantos desafios? Pai, fortalece cada jovem adulto que ora conosco. Dá coragem para enfrentar as batalhas, sabedoria para tomar decisões, fé para esperar no Teu tempo. Abre portas de emprego, abençoa relacionamentos, guia os passos em cada escolha. Senhor, mostra a cada um que o verdadeiro propósito está em Ti. Que não busquem apenas sucesso passageiro, mas a vida abundante que só vem do Teu Espírito. Levanta jovens que sejam sal e luz em sua geração, testemunhas vivas da Tua graça e do Teu poder. Declaramos em fé: os jovens adultos prosperarão em todas as áreas, porque o Senhor guia seus passos e confirma seus caminhos. Amém. Pai amado, lembramos agora dos que vivem sobrecarregados pelas responsabilidades do dia a dia. Quantos pais e mães se levantam cedo e se deitam tarde, preocupados em prover para a família,
mas se esquecem de cuidar de si mesmos. Quantos trabalhadores exaustos carregam o peso da rotina, sentindo que não têm mais forças? Senhor, renova agora as forças dos cansados, derrama alívio sobre ombros pesados, traz descanso à alma abatida, fortalece o coração sobrecarregado, ensina-nos a lançar sobre Ti todas as nossas preocupações, porque o Senhor cuida de nós, Pai. Mostra que não precisamos caminhar sozinhos, que o Senhor é nosso ajudador presente em todo o tempo. Transforma a rotina cansativa em momentos de aprendizado, enche os dias de esperança, faz florescer alegria até em meio às responsabilidades. Declaramos em fé: os que confiam no Senhor encontram descanso verdadeiro, e suas forças são renovadas. Como as da águia, glória e dê a Senhor poderoso. Agora oramos pelos que estão no ministério. Pastores, missionários, líderes, obreiros, pessoas que se dedicam ao cuidado espiritual de outros. Quantos pregam e oram, mas muitas vezes choram sozinhos? Quantos aconselham, mas enfrentam suas próprias batalhas? Quantos semeiam com lágrimas e se sentem esquecidos? Pai, cobre cada servo Teu com Tua graça. Fortalece suas mãos, renova suas forças, consola seus corações, suprimenta suas necessidades, abre caminhos de provisão, honra sua fidelidade, Senhor. Guarda-os da exaustão, proteja-os da solidão. Sustenta-os diante das críticas e perseguições. Que cada líder sinta agora o Teu abraço e a certeza de que não está só. Declaramos em fé: toda obra feita em nome do Senhor não é em vão, e a colheita será abundante para aqueles que permanecerem firmes. Amém. Senhor amado, colocamos diante de Ti todos aqueles que estão em missões, levando a Tua palavra a lugares distantes, arriscando suas vidas para que o Evangelho seja pregado. Quantos caminham em desertos, em selvas, em vilas esquecidas, enfrentando perigos, doenças, perseguições e até a fome. Quantos se separam de suas famílias, vivendo pela fé para cumprir o chamado que receberam, Pai. Guarda cada missionário com a Tua mão poderosa. Cobre-os com o Teu sangue, livra-os de todo ataque. Fortalece seus corpos e suas mentes. Renova a esperança em meio às dificuldades. Senhor, abre portas nos lugares mais fechados, prepara corações que ainda não ouviram de Jesus. Envia anjos para acompanhar cada passo daqueles que se dedicam a anunciar o Teu reino. Pai, abençoa também os que sustentam missões em oração e com recursos, que entendam que cada semente plantada no campo missionário é um investimento eterno. Declaramos em fé: nenhuma obra feita em Teu nome será em vão, e a colheita de almas será abundante. Amém. Pai eterno, intercedemos agora por aqueles que vivem em regiões de guerra e perseguição. Quantos perderam casas? Quantos foram arrancados de suas terras? Quantos viram seus entes queridos serem levados? Quantos choram pela violência que não escolhem, mas sofrem? Quantos irmãos em Cristo enfrentam perseguição apenas por confessarem o Teu nome, Senhor? Estende Tua mão sobre cada vida. Protege inocentes, consola os enlutados, fortalece os que resistem. Que a Tua paz reine mesmo onde bombas explodem, que a Tua presença envolva mesmo onde as lágrimas escorrem. Pai, guarda as igrejas perseguidas, sustenta os que estão presos, dá ousadia para que a fé não se apague, que cada testemunho de coragem se torne luz em meio às trevas. Declaramos em fé: nenhuma guerra apagará a esperança, porque o Príncipe da Paz reina, e continuará reinando para sempre. Glória a Ti, Senhor de bondade. Lembramos agora daqueles que sofrem com desastres naturais. Quantos perderam casas em enchentes? Quantos viram seus bens destruídos em incêndios? Quantos enfrentam terremotos, secas e tempestades? Em um instante, tudo muda, e a vida parece desmoronar. Pai, consola os que perderam tudo, dá força para recomeçar, envia a ajuda necessária, move corações para estenderem as mãos, que cada pessoa afetada saiba que não está sozinha, que há esperança de reconstrução. Senhor, que mesmo em meio às perdas, surja solidariedade, que comunidades se unam, que o amor floresça no lugar da dor. Declaramos em fé o refúgio em tempos de angústia e nunca abandona os que nele confiam. Amém. Pai misericordioso, agora intercedemos pelos que trabalham em áreas perigosas e arriscam a própria vida diariamente. Bombeiros, policiais, socorristas, profissionais que enfrentam riscos para proteger outros. Quantos saem de casa sem a certeza de que voltarão? Quantos vivem sob tensão constante? Quantos carregam medos que não compartilham? Senhor, cobre-os com Tua proteção. Livra-os dos perigos. Dá discernimento em cada decisão. Sustenta suas famílias que aguardam ansiosas pelo Seu retorno, Pai. Que cada ato de coragem seja recompensado. Que cada vida salva seja a lembrança de que estão cumprindo um propósito. Dá paz ao coração aflito, descanso em meio à tensão, honra diante da sociedade. Declaramos em fé: todo aquele que arrisca sua vida pelo próximo será sustentado pelo Senhor e guardado pela Sua mão poderosa.
Glória a Dia, Senhor poderoso. Lembramos agora daqueles que carregam o peso da solidão mesmo em meio à multidão. Quantos estão rodeados de pessoas, mas sentem-se vazios, incompreendidos, invisíveis? Quantos têm tudo materialmente, mas a alma está sedenta? O coração clama por algo que o mundo não pode dar. Pai, revela teu amor a esses corações. Mostra que só em ti a verdadeira solidão é vencida. Espírito Santo, enche cada vazio com a tua presença. Consola cada coração que se sente abandonado. Mostra que em Cristo há pertencimento, a família, a identidade, Senhor, que cada pessoa saiba que não foi esquecida, que o Senhor sempre esteve por perto, que nunca houve abandono. Declaramos em fé a solidão será vencida, porque em Cristo somos completos e amados eternamente. Amém, Senhor eterno. Agora intercedemos por aqueles que vivem sobrecarregados pelas preocupações do amanhã. Quantos não conseguem dormir pensando em como será o futuro, como irão sustentar a casa, como conseguirão pagar as contas, como lidarão com situações que ainda nem aconteceram. A ansiedade pelo dia de amanhã tem roubado a paz de muitos corações. Mas a tua palavra nos lembra que basta cada dia o seu próprio mal, e que o Senhor cuida dos lírios do campo e alimenta as aves do céu. Pai, ensina-nos a descansar em ti, a entregar o amanhã nas tuas mãos, a crer que o Senhor já está no futuro preparando tudo para o bem dos que te amam. Senhor, quebra as correntes do medo do desconhecido, derrama paz sobre cada mente agitada, dá serenidade aos corações aflitos, que cada pessoa aprenda a viver o hoje na tua presença, confiando que o Senhor nunca falha e jamais abandona. Declaramos em fé, o amanhã pertence ao Senhor, e por isso não precisamos temer. Glória a Deus, Pai de amor. Lembramos agora dos que enfrentam crises conjugais silenciosas, casais que ainda vivem sob o mesmo teto, mas já não compartilham o mesmo coração, esposos e esposas que se comunicam apenas por obrigação, que perderam a ternura, que deixaram de sonhar juntos. Senhor, entra nesses lares com teu poder restaurador, remove a indiferença, apaga as mágoas acumuladas, cura feridas antigas, derrama o teu amor de novo, reacende o desejo de caminhar lado a lado, fortalece a união que foi abalada. Pai, ensina-os a se verem com os olhos da misericórdia, a perdoarem, com o coração aberto, a reconstruírem com humildade e fé. Que cada casal descubra que ainda é possível recomeçar quando o Senhor é o alicerce. Declaramos em fé, casamentos serão restaurados, lares serão renovados e o amor florescerá novamente pela graça do Senhor. Amém. Senhor poderoso, oramos agora por aqueles que carregam feridas causadas por traições. Quantos foram traídos em amizades, em relacionamentos, em negócios, em família? A dor da traição é profunda, porque vem justamente de quem se esperava amor, confiança e lealdade. Mas sabemos que o Senhor é aquele que sara os corações despedaçados. Pai, toca agora em cada alma ferida pela decepção. Derrama teu bálsamo curador, ajuda a liberar perdão ainda que pareça impossível. Mostra que a traição não define quem somos, que a identidade de cada filho e filha está firmada em ti. Senhor, transforma a dor em testemunho, o pranto em consolo, a mágoa em aprendizado. Que cada pessoa saiba que, mesmo quando os homens falham, o Senhor permanece fiel. Declaramos em fé, a traição não terá poder de destruir, porque o amor e a fidelidade do Senhor são eternos. Glória a Deus, Pai eterno. Agora intercedemos pelos que enfrentam prisões espirituais, pessoas que se sentem presas a pecados recorrentes, que lutam contra tentações e recaídas, que acreditam que nunca conseguirão se libertar. Quantos vivem envergonhados acreditando que estão distantes demais da tua graça? Senhor, quebra agora as correntes invisíveis que prendem essas vidas. Derrama teu poder libertador, mostra que em Cristo somos novas criaturas, que o sangue do Cordeiro purifica de todo pecado e que a graça é maior do que qualquer falha. Pai, fortalece corações que pensam em desistir. Envia o Espírito Santo para consolar, restaurar e renovar. Que cada pessoa saiba que mesmo quando cai, pode se levantar em Cristo. Declaramos em fé, não somos prisioneiros do passado, mas livres pela cruz, porque onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Amém, Senhor de misericórdia. Lembramos agora daqueles que sofrem perseguições espirituais noturnas. Quantos não conseguem dormir? Quantos têm pesadelos constantes? Quantos acordam sob opressão? Quantos sentem medo inexplicável durante a madrugada? Mas sabemos que o Senhor é o guarda de Israel, que não dorme nem cochila, Pai. Cobre cada vida com tua proteção durante a noite. Repreende toda ação maligna. Envia teus anjos para vigiar cada quarto, cada casa. Derrama o sono tranquilo, o descanso profundo, a paz que protege a mente e o coração.
Senhor. Mostra que o Senhor está presente mesmo nas horas mais silenciosas, que nada pode assustar aqueles que estão guardados debaixo das tuas asas. Declaramos, em fé, a noite não será mais tempo de medo, mas de descanso seguro na presença do Altíssimo. Glória a Dias, Senhor eterno. Intercedemos agora pelos que caminham em meio ao deserto espiritual. Quantos se sentem secos, sem forças para orar, sem ânimo para buscar a tua presença, como se estivessem atravessando uma terra árida, sem água e sem direção. Mas sabemos que o Senhor é a fonte inesgotável, o rio de águas vivas que sacia toda a sede da alma. Pai, visita agora cada vida que se sente espiritualmente seca. Derrama a tua chuva de renovo, faz brotar esperança onde só havia cansaço, traz vida onde só havia esterilidade. Que cada coração cansado experimente novamente a alegria de estar em tua presença, Senhor. Enche de unção aqueles que estavam apagados, reacende a chama que parecia se extinguir, transforma o deserto em jardim. Mostra que o tempo de sequidão não é abandono, mas preparo para algo maior. Declaramos em fé: o deserto não será o fim, mas o lugar de encontro com Deus, onde brotarão rios de água viva. Amém. Pai de amor, lembramos agora dos que carregam fardos pesados demais para suportar. Quantos assumiram responsabilidades enormes? Quantos cuidam de famílias inteiras sozinhos? Quantos carregam dívidas, pressões, problemas e dores que parecem insuportáveis? Mas a tua palavra declara: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor, recebe agora cada fardo colocado diante de ti. Mostra a cada vida que não precisam carregar sozinhos, que os ombros de Cristo já suportaram todo o peso. Derrama paz, alívio e descanso sobre corações aflitos, Pai. Que cada pessoa sinta como se uma carga estivesse sendo retirada neste momento, como se um sopro suave trouxesse leveza e serenidade. Declaramos em fé: não carregaremos mais sozinhos, porque o Senhor é nosso ajudador e sustentador fiel. Glória a Dia, Senhor poderoso. Intercedemos por aqueles que estão à beira da desistência. Quantos já tentaram tantas vezes e não viram resultados? Quantos já bateram em tantas portas e não foram atendidos? Quantos acreditam que nada vai mudar? Mas tua palavra nos lembra que os que esperam no Senhor não se cansam, e que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pai, renova agora a fé de cada coração desanimado. Mostra que a história ainda não terminou, que o Senhor ainda está escrevendo novos capítulos, que ainda há esperança mesmo quando tudo parece perdido. Senhor, sopra coragem, reacende sonhos, fortalece braços enfraquecidos. Que cada pessoa que pensava em desistir levante a cabeça e declare: eu ainda creio, porque meu Deus é fiel. Declaramos em fé: não desistiremos, porque o Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Amém. Pai misericordioso, lembramos agora dos que estão em meio a batalhas espirituais por libertação. Quantos lutam contra vícios? Quantos contra pensamentos malignos? Quantos contra ciclos repetitivos de dor? Muitos já disseram: nunca vou conseguir vencer. Mas tua palavra garante que em Cristo somos mais do que vencedores. Senhor, quebra agora todas as correntes invisíveis. Derrama o teu fogo purificador, consome todo jugo. Arranca todo peso. Que cada vida seja livre do pecado que aprisiona, do medo que paralisa, das amarras espirituais que escravizam. Pai, restaura a dignidade perdida. Devolve a alegria de viver. Mostra que a verdadeira liberdade só é encontrada em ti. Declaramos, em fé: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E em Cristo já somos livres para sempre. Glória a Deus. Senhor eterno, chegamos ao final desta grande oração, e nossos corações estão cheios de gratidão. Obrigado por cada vida que caminhou conosco até aqui, por cada lágrima derramada na tua presença, por cada clamor que subiu aos céus. Sabemos que nada foi em vão, que cada palavra lançada em fé está gerando frutos no mundo espiritual. Pai, sela esta oração com teu poder. Cobre cada família com tua proteção, cada coração com tua paz, cada mente com tua sabedoria. Que cada pessoa sinta agora que não está só, mas que caminha debaixo da tua mão poderosa. Senhor, que esta oração seja lembrada como um divisor de águas, o início de um tempo novo, o renovo de uma fé fortalecida, a certeza de que o impossível se torna possível diante de ti. Declaramos em fé: somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e nada poderá nos separar do teu amor. Amém. E glória a Deus, Senhor eterno. Agora intercedemos por aqueles que estão em busca de recomeço. Quantos tiveram sonhos interrompidos? Quantos viram planos desmoronarem? Quantos carregam marcas de quedas e fracassos que ainda doem? Muitos acreditam que não têm mais forças para tentar de novo, que já perderam tempo demais, que não merecem mais uma chance. Mas a tua palavra declara que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã,
e que sempre há um novo começo para aqueles que confiam em Ti, Pai. Derrama sobre cada coração cansado a esperança de recomeçar. Mostra que o passado não define o futuro, que a queda não significa o fim, que o Senhor levanta e restaura, dá coragem para dar novos passos, sabedoria para trilhar novos caminhos, fé para acreditar que ainda há promessas por se cumprir. Senhor, transformadores em aprendizados, derrotas em vitórias, fracassos em testemunhos, que cada vida saiba que o Senhor é especialista em reescrever histórias, em trazer beleza das cinzas, em transformar o que parecia perdido em algo glorioso. Declaramos em fé: este é o tempo do recomeço, e o Senhor abrirá novas portas para aqueles que confiam em Ti. Amém. Pai misericordioso, lembramos agora daqueles que estão feridos em sua identidade. Quantos cresceram ouvindo que não eram bons o suficiente? Quantos foram comparados, rejeitados, diminuídos? Muitos carregam a sensação de que não têm valor, que não foram escolhidos, que são apenas mais um no meio da multidão. Mas a palavra nos lembra que somos filhos amados, escolhidos desde o ventre e criados com um propósito eterno. Senhor, toca agora em cada identidade ferida. Derrama o Teu amor que cura, mostra a cada vida o quanto ela é preciosa para Ti. Que cada coração sinta a certeza de que não está aqui por acaso, mas porque o Senhor sonhou com sua existência antes mesmo de formar o mundo, Pai. Arranca todo o rótulo que foi colocado injustamente. Que nenhuma palavra de rejeição, nenhuma marca do passado, nenhuma mentira do inimigo tenha mais poder. Que cada pessoa se enxergue como obra-prima do Criador, valiosa, única e insubstituível. Declaramos em fé: somos filhos de Deus, herdeiros, com Cristo, amados e aceitos pelo Pai. Glória a Deus, Senhor amado. Intercedemos agora por aqueles que enfrentam batalhas na área financeira. Quantos estão endividados? Quantos não sabem como pagar contas? Quantos se angustiam ao ver a despensa vazia? Quantos sofrem com a falta de recursos? Pai, sabemos que o Senhor é Jeová Jiré, o Deus da provisão, que abre portas onde não há saída, que multiplica recursos, que supre cada necessidade. Pai, visita agora cada lar que sofre com a falta. Derrama provisão sobrenatural, abre oportunidades de trabalho, destrava causas financeiras, move recursos inesperados. Ensina também a administrar com sabedoria, a semear com fé, a confiar no Senhor como fonte de todo sustento. Senhor, que cada família experimente não apenas o suprimento, mas também a abundância, para que possam abençoar outros. Transforma a escassez em testemunho de provisão, a dívida em testemunho de vitória, a necessidade em testemunho da fidelidade do Senhor. Declaramos em fé: o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Amém. Pai eterno, agora oramos por aqueles que perderam a esperança. Quantos acreditam que nada vai mudar, que já é tarde demais, que não há mais saída? Muitos caminham como se estivessem sem horizonte, sem expectativa de futuro, sem forças para sonhar. Mas Tua palavra declara que Cristo em nós é a esperança da glória. Senhor, sopra a vida sobre cada coração desesperançado. Traz de volta o brilho nos olhos, a força para caminhar, a fé para esperar. Mostra que não há noite tão longa que o amanhecer não venha. Não há dor tão profunda que o Teu amor não alcance. Não há situação tão impossível que o Senhor não possa mudar. Pai, faz brotar esperança onde só havia desânimo. Dá coragem para olhar para frente, para crer que dias melhores virão. Que o Senhor ainda tem muito a realizar. Declaramos em fé: a esperança será restaurada. E os que confiam no Senhor nunca serão envergonhados. Glória a Deus, Senhor poderoso. Lembramos agora daqueles que se sentem presos a ciclos repetitivos de fracasso. Quantos tentam avançar, mas sempre voltam ao mesmo ponto? Quantos fazem planos, mas não conseguem realizar? Quantos acreditam que nunca sairão do lugar? Mas sabemos que o Senhor é aquele que abre caminhos no deserto e que faz novas todas as coisas. Pai, quebra agora todo ciclo de repetição negativa. Derruba muralhas que impedem o progresso. Destrói correntes que aprisionam ao passado. Arranca barreiras que limitam o crescimento. Libera um tempo de avanço, um tempo de conquista, um tempo de prosperidade, Senhor. Mostra a cada vida que em Ti é possível romper com padrões antigos. Que em Cristo somos chamados para crescer, avançar e conquistar territórios. Declaramos, em fé, os ciclos de fracasso foram quebrados, e um novo tempo de vitória já começou. Amém, Senhor amado. Agora intercedemos por aqueles que estão aprisionados pelo medo. Quantos deixam de viver porque temem o amanhã? Quantos não avançam porque temem fracassar? Quantos não ousam sonhar porque acreditam que algo ruim vai acontecer? O medo paralisa, sufoca, destrói a confiança. Mas a Tua palavra declara que o perfeito amor lança fora todo medo.
Pai, derrama o teu amor sobre cada coração atemorizado, que cada pessoa sinta agora a segurança de estar nas mãos do Criador. Que nenhuma ameaça, nenhuma lembrança dolorosa, nenhum trauma seja maior do que a certeza da tua presença. Senhor, quebra as cadeias do medo. Onde havia insegurança, planta coragem. Onde havia desespero, planta confiança. Onde havia terror noturno, planta descanso. Que cada filho teu caminhe ousadia, porque sabe que está guardado pelo Altíssimo. Declaramos em fé: o medo não governará mais, porque somos guiados pela fé e sustentados pelo amor do Senhor. Glória a dias. Pai eterno, lembramos agora dos que estão feridos por palavras de comparação. Quantos ouviram ao longo da vida que não eram bons o suficiente, que não eram como os outros, que nunca chegariam lá? Essas palavras se transformaram em grilhões na mente, roubando a confiança, apagando talentos, sufocando sonhos. Senhor, toca agora em cada coração ferido por comparações injustas. Mostra que cada vida é única, criada com propósito, com dons e talentos exclusivos. Que cada pessoa saiba que não precisa se medir pelo padrão humano, mas apenas pela tua vontade perfeita. Pai, arranca o peso da comparação e substitui pela leveza de ser amado incondicionalmente. Que cada um aprenda a se ver como obra-prima do Senhor. Precioso e irrepetível. Declaramos em fé: não precisamos ser iguais a ninguém, porque fomos criados à imagem de Deus e chamados para refletir a sua glória de maneira única. Amém. Senhor, de bondade, intercedemos agora pelos que vivem debaixo do peso da ingratidão dos outros. Quantos se doaram, quantos ajudaram, quantos ofereceram amor, e ainda assim receberam desprezo, críticas e até rejeição. A ingratidão fere o coração e pode gerar amargura, mas sabemos que o Senhor é recompensador dos que semeiam com amor. Pai, consola os que estão feridos pela ingratidão. Mostra que cada gesto de bondade não passou despercebido aos teus olhos. Recompensa em dobro o que foi dado em silêncio. Honra os que serviram sem reconhecimento. Senhor, cura corações feridos. Remove a mágoa causada pela ingratidão. Planta a paz que vem da certeza de que a recompensa vem do céu. Declaramos em fé: tudo o que foi feito em amor será lembrado pelo Senhor, e a colheita será abundante. Glória a dias, Pai misericordioso. Agora apresentamos diante de Ti os que sofrem por não conseguirem se perdoar. Quantos carregam arrependimentos profundos? Quantos se olham no espelho e só enxergam falhas? Quantos se condenam mais do que qualquer outra pessoa poderia condenar? Mas a Tua palavra declara que em Cristo somos justificados e que não há mais condenação para os que estão nele. Senhor, liberta os que são prisioneiros da própria culpa. Derrama o teu perdão, mostra que o sacrifício de Jesus foi suficiente, que não há dívida pendente, que tudo foi pago na cruz. Pai, transforma o olhar de cada um para si mesmo, que aprendam a se ver como o Senhor os vê, lavados, restaurados, amados, aceitos. Declaramos em fé: já não somos escravos da culpa, mas livres no perdão de Cristo. Amém. Senhor poderoso, oramos agora por aqueles que estão no limite das forças emocionais. Quantos têm sorrisos no rosto, mas dentro de si carregam cansaço profundo? Quantos se levantam todos os dias sem vontade, apenas para cumprir obrigações? Quantos choram escondidos porque acreditam que ninguém entenderia sua dor? Pai, renova agora cada coração exausto. Derrama óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Sopra ânimo novo sobre cada alma cansada. Que cada pessoa saiba que não precisa enfrentar a vida sozinha, que o Senhor é companheiro fiel em todas as estações. Senhor, transforma o peso em leveza, a tristeza em esperança, a dor em testemunho. Declaramos em fé: as forças serão renovadas, porque os que esperam no Senhor correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Glória a Deus. Senhor eterno, apresentamos diante de Ti todos aqueles que perderam alguém querido. Quantos choram silenciosamente por um ente amado que partiu? Quantos vivem dias marcados pela saudade? Quantos ainda carregam a dor de não ter se despedido? O luto pesa como um fardo invisível, e muitas vezes não há palavras humanas que consolem. Mas sabemos que o Senhor é o Deus de toda consolação, aquele que enxuga as lágrimas e que promete transformar dor em esperança. Pai, abraça agora cada coração enlutado. Derrama a Tua paz sobre casas marcadas pela ausência. Envolve famílias que ainda choram em silêncio. Mostra que o Senhor não abandona os que sofrem, que há esperança mesmo em meio ao luto, que a eternidade é uma promessa real para os que estão em Cristo. Senhor, renova as forças dos que ficaram, dá coragem para seguir adiante, dá fé para acreditar que um dia se reencontrarão na glória. Que cada lágrima se transforme em testemunho de superação e de esperança. Declaramos em fé:
ainda que a saudade permaneça. A esperança da vida eterna será sempre maior. Amém. Pai de amor, intercedemos por aqueles que carregam feridas emocionais de rejeição amorosa. Quantos confiaram, entregaram seu coração, mas foram traídos, abandonados, esquecidos. A dor da rejeição se tornou muralha, e muitos acreditam que nunca mais serão capazes de amar. Mas tua palavra nos mostra que o amor de Deus é eterno, fiel e incondicional. Senhor, toca em cada coração ferido por rejeição. Derrama teu bálsamo curador. Restaura a confiança. Mostra que o verdadeiro amor não falha e que está disponível em ti, Pai. Que cada pessoa saiba que não precisa viver com medo de amar novamente, porque o Senhor prepara relacionamentos firmados no teu propósito. Declaramos em fé: o passado não definirá o futuro, e o Senhor trará novos começos regados por amor verdadeiro. Glória a dias, Senhor poderoso. Lembramos agora daqueles que estão em cárceres físicos. Quantos estão privados de liberdade? Quantos vivem atrás das grades de prisões humanas? Quantos sofrem pelas consequências de erros cometidos, ou até mesmo de injustiças? Pai, visita cada cela com tua presença. Transforma corações endurecidos. Dá esperança aos que acreditam que a vida acabou. Restaura famílias que sofrem com a ausência de seus entes queridos. Senhor, leva a tua luz até os lugares mais sombrios. Mostra que não há lugar onde o teu amor não alcance. Pai, dá também sabedoria às autoridades, justiça nas decisões, misericórdia nos julgamentos. Que mesmo dentro dos muros, vidas sejam transformadas, propósitos sejam despertados e testemunhos floresçam. Declaramos em fé: nem as correntes, nem as portas trancadas podem impedir o agir do Senhor. Amém. Pai misericordioso, intercedemos pelos que estão presos em cárceres invisíveis, vícios, traumas, medos, culpas. Quantos parecem livres aos olhos humanos, mas por dentro vivem algemados a dores que não conseguem vencer. Senhor, quebra agora essas prisões interiores. Derrama a tua luz sobre os porões da alma. Traz libertação onde havia cativeiro, cura onde havia ferida, vida onde havia morte espiritual. Pai, mostra que a liberdade não depende de circunstâncias externas, mas da presença do Espírito Santo, que renova, transforma e liberta. Declaramos em fé: onde havia cativeiro, agora a liberdade. Onde havia escuridão, agora a luz. Onde havia opressão, agora a paz. Glória a Deus, Senhor de bondade. Lembramos agora dos que carregam doenças da alma silenciosas, como depressão e ansiedade. Quantos acordam sem vontade de viver? Quantos sentem um vazio constante? Quantos lutam contra pensamentos de desistência? Muitas vezes esses sofrimentos não são vistos, mas corroem por dentro, Pai. Visita agora cada mente aflita, cada coração pesado. Derrama teu bálsamo de cura emocional, renova o ânimo, sopra vida onde só havia desespero. Mostra que cada filho teu é precioso, que vale a pena continuar, que ainda há esperança e propósito. Senhor, fortalece as famílias que não sabem como ajudar, dá sabedoria aos médicos, levanta amigos que tragam apoio. Declaramos em fé: a tristeza não terá a última palavra, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Senhor amado, agora oramos por aqueles que estão em busca de reconciliação. Quantos familiares que não se falam há anos, quantos amigos que se afastaram por causa de mal-entendidos, quantos casamentos que esfriaram pela falta de perdão. As relações quebradas pesam na alma e geram feridas que só o teu amor pode curar. Pai, derrama sobre cada coração endurecido a graça do perdão. Remove o orgulho que impede o diálogo. Dissolve as mágoas que se acumularam. Quebra as muralhas que o inimigo construiu. Espírito Santo, visita cada relacionamento rompido e planta a semente da reconciliação. Senhor, mostra que a verdadeira força está em perdoar, que a vitória não está em vencer discussões, mas em restaurar laços. Que cada palavra dura seja substituída por palavras de cura, que cada silêncio pesado seja trocado pelo abraço do amor. Declaramos em fé: lares serão restaurados, amizades serão reatadas e famílias voltarão a viver em unidade. Glória a Deus, Pai eterno. Lembramos agora dos que vivem em territórios dominados pelo medo da violência. Quantos não conseguem sair de casa sem olhar para os lados? Quantos ouvem tiros em suas ruas? Quantos perdem familiares e amigos para a criminalidade? Senhor, o mal parece crescer, mas sabemos que o teu poder é maior do que qualquer arma, Pai. Guarda cada bairro, cada cidade, cada nação. Levanta muralhas de proteção invisíveis. Envia teus anjos para vigiar entradas e saídas. Cobre com o sangue de Cristo cada família que clama por segurança. Senhor, toca também os corações daqueles que praticam o mal. Mostra que ainda há tempo de arrependimento, que o teu amor pode transformar até o mais endurecido dos pecadores. Declaramos em fé: nenhuma arma forjada prosperará, e os teus filhos viverão em paz.
porque o Senhor é refúgio seguro em tempos de aflição. Amém, Senhor misericordioso. Agora intercedemos pelos que enfrentam crises financeiras profundas. Quantos estão endividados, quantos perderam bens, quantos veem portas fechadas em todas as direções? A escassez tem roubado a paz. E muitos acreditam que não conseguirão se levantar novamente. Mas o Senhor é Jeová Jiré, o Deus da provisão. Pai, abre portas de trabalho, cria oportunidades inesperadas, levanta pessoas para estenderem as mãos, derrama sabedoria para administrar recursos, disciplina para organizar a vida financeira e generosidade para semear mesmo em tempos de escassez. Senhor, mostra que a prosperidade não é apenas material, mas também espiritual, emocional e familiar. Que cada casa experimente a abundância que vem do céu. Declaramos em fé: a escassez terminará, e a abundância de Deus será manifesta para testemunho e glória do seu nome. Glória a Deus, Pai amado. Lembramos agora dos que sofrem perseguição espiritual dentro da própria casa. Quantos se converteram e são ridicularizados por familiares? Quantos sofrem rejeição por professarem a fé? Quantos sentam-se sozinhos mesmo cercados de parentes? Mas tua palavra nos lembra que o Senhor honra aqueles que permanecem fiéis, Senhor. Fortalece cada coração perseguido dentro do lar. Dá coragem para permanecer firme, amor para responder com mansidão, paciência para suportar afrontas. Mostra que cada oração feita em silêncio não é em vão. Que cada lágrima é contada diante de ti. Pai, transforma lares inteiros através do testemunho dos teus filhos. Que aqueles que hoje zombam, amanhã reconheçam o poder de Deus. Declaramos em fé: as casas serão alcançadas pela tua presença, e onde havia perseguição haverá salvação. Amém. Senhor de paz, intercedemos agora pelos que vivem inconstantes, queries interiors, pessoas que não conseguem se perdoar, que se culpam pelo passado, que brigam consigo mesmas a cada dia. Outras vivem divididas entre decisões, sentem-se confusas, sem rumo, sem direção. Pai, derrama tua paz que excede todo entendimento sobre esses corações. Silencia vozes de acusação, acalma tempestades internas. Mostra que o Senhor é quem guia e sustenta. Espírito Santo traz clareza, sabedoria e discernimento. Senhor, transforma guerras interiores em tranquilidade da alma. Mostra que não precisamos lutar sozinhos, que em Cristo temos descanso e vitória. Declaramos em fé: a paz de Cristo reinará dentro de nós, e nenhuma batalha interior será maior do que a voz do Senhor. Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Depois desta longa caminhada de oração, há algo que precisa ficar gravado em seu coração. Você não está sozinho. Mesmo nos dias em que o silêncio parece pesar, quando as respostas demoram e a fé vacila, Deus continua presente. Ele vê cada lágrima que ninguém percebeu, Ele escuta cada clamor que nem chegou a ser dito em voz alta, Ele conhece cada passo da sua jornada. O Senhor não se esqueceu de você. Antes mesmo de você nascer, Ele já havia preparado caminhos, escrito histórias e reservado promessas. O que hoje parece impossível já foi contemplado pelos olhos do Eterno. Ele é Deus que se move no invisível, que age no detalhe, que transforma o improvável em testemunho. Não permita que a dor ou o medo definam quem você é. Você é amado, escolhido, guardado por aquele que governa céus e terra. O Velna é o seu destino. A noite não é o seu fim. O deserto não será sua morada. A vida nova surgindo, a esperança renascendo, a cura e restauração fluindo do coração de Deus para o seu. Se em algum momento você pensou em desistir, lembre-se: quem te sustenta é fiel. Ele não abandona obras inacabadas, ele não desiste dos seus filhos. O que ele começou, ele completará. Respire fundo, levante a cabeça e sinta como se os braços do Pai estivessem te envolvendo agora. Esse abraço invisível é real, é eterno, é para você. Receba essa certeza. Nada poderá te separar do amor de Deus. Nem a dor, nem a perda, nem a espera. Ele caminha com você, luta por você e já escreveu vitória sobre a sua vida. E como declaração de fé, deixe brotar em seu coração esta frase: eu sou cuidado por Deus em cada detalhe da minha vida.